Olá, estamos de volta com o seu Filosofando, esta semana continuando a abordagem sobre violência e cultura de paz. No dia de hoje nós estamos refletindo um pouquinho sobre a filosofia política de Thomas Hobbes e de Nicola Maquiavel e as relações de Estado e população e de Estado contra Estado. Eu acabei o bloco anterior falando sobre as manifestações guerreiras, bélicas dos Estados Unidos e as consequências que isso traz para a sua própria população, principalmente aqueles que participam das guerras, os militares. Recente pesquisa diz que quase 30% dos moradores de rua nos Estados Unidos é constituída por veteranos de guerra, sejam guerra do Vietnã, Iraque ou Afeganistão. Mas você pode dizer alguma saída para tudo isso? Sem dúvida que nós não podemos explicar sobre a linguagem espírita, explicar tudo isso apenas pela lei de causa e de efeito, referenciando vidas passadas desses personagens. Isso seria acreditar na lei de talião mosaica, do olho por olho, do dente por dente. Circunstâncias movem as civilizações. A evolução acontece também pela dor. Não seria necessário que assim fosse no atual quadro existencial, já que Jesus nos trouxe o seu infinito amor em seus ensinamentos e exemplos. Nós vivemos pelo nosso livre-arbítrio. Todos conhecemos o efeito da lei do amor, independente de religião ou de doutrina. Sem dúvida que no caso de violência explícita, de todos contra todos, há necessidade de um corpo policial efetivo e bem treinado, mas também de um Estado que faça valer as leis do país em perfeita consonância com a justiça legal e, juntamente com esta, a justiça moral, a ética, que faz cumprir, repito, a lei e, quando necessário, atualizá-la ao mesmo tempo que a humaniza. Em obras póstumas, Allan Kardec deixa claro que as expiações individuais e coletivas são produto, sim, de faltas pregressas. Mas nesta vida, nesta existência, se repara, ou seja, a reparação de faltas cometidas, jamais punição. Esta última cumpre as leis humanas, que são punitivas e bem pouco educativas. As leis divinas são educativas, jamais uma abordagem de lei de causa e de efeito deve referenciar punição, e sim educação, reparação. Precisamos fazer uma observação aqui, você há de concordar comigo. Ninguém tem acesso às causas efetivas que geram grandes tragédias coletivas no presente. Afirmar que as vítimas do tsunami da Indochina em 2004, por exemplo, pagaram essas vítimas por suas faltas por estarem envolvidas no comércio de vidas humanas é tão cruel quanto seria este crime, se não irresponsável, afirmar uma coisa dessas. Ou então que os atuais exilados da Síria são os mesmos que exilaram civilizações antigas. O Espiritismo não é feito de adivinhações, o Espiritismo é feito de estudo sério e reflexivo, melhor dizendo. Primeiramente, a ninguém é dado conhecer em detalhes a vida individual ou as vidas e faltas coletivas de quem quer que seja. Médiuns, e eu diria, até movidos pela morbidez da curiosidade irresponsável própria ou de terceiros, têm afirmado verdadeiros absurdos com relação a esse assunto. Jesus nos ensina a misericórdia divina e é assim que o verdadeiro espírita deve se comportar e se comprometer. 11 de setembro, tsunami no Japão, terremoto na Itália. Sem dúvida nenhuma que as verdadeiras causas dessas mortes jamais nós teremos acesso, pelo menos na contemporaneidade, aos motivos que levaram essas pessoas a se reunirem em torno dessas tragédias coletivas. Sabemos que elas existem, mas não sabemos a vida dessas pessoas, o que motivou tudo isso, bem como o que continua motivando essas tragédias tão infelizes que nós temos assistido pela televisão cotidianamente. O que nós precisamos fazer sempre é orar por essas pessoas, você concorda? Com relação a Hobbes e Maquiavel, fizeram a leitura do seu tempo, muito embora muitos políticos ainda se conduzam por seus pensamentos, inclusive
no Brasil. Você pode tirar as suas próprias conclusões com relação a tudo isso que nós refletimos com você hoje, lendo a obra Leviatã de Thomas Hobbes e O Príncipe de Maquiavel. São obras importantes para que você possa complementar os seus estudos e fazer uma leitura do nosso momento presente. Por falar em leitura, nós vamos agora para o nosso momento de leitura com uma pequena parte, um pequeno trecho das reflexões de Kardec no livro Obras Póstumas, momento de leitura. Diz Kardec no livro Obras Póstumas: o Espiritismo dilata o campo da solidariedade, o materialismo o restringe, as mesquinhas proporções da efêmera existência dos homens, fazendo da mesma solidariedade um dever social sem raízes, sem outra sanção além da boa vontade e do interesse pessoal do momento. É uma simples teoria, simples máxima filosófica, cuja prática nada há que a imponha. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro, e a cujas consequências ninguém pode subtrair-se. É esta uma coisa que todo homem pode compreender, pelo menos ou por menos instruído que seja. Quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Uma e outra, então, deixarão de ser simples deveres circunstanciais, que cada um prega as mais das vezes no seu próprio interesse e não no de outrem. O reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos, e o da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Virá esse reinado? Pergunta Kardec. Duvidar do seu advento seria negar o progresso. Se compararmos a sociedade atual nas nações civilizadas com o que era na Idade Média, por exemplo, reconheceremos grande diferença. Ora, se os homens avançaram até aqui, por que haveriam de parar? Observando-se o percurso que eles han feito apenas de um século para cá, poder-se-ia avaliar o que farão daqui a mais outros séculos. As convulsões sociais são revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os acicata, índice de suas aspirações a esse reino de justiça pelo qual anseiam, sem, todavia, se aperceberem claramente do que querem e dos meios de consegui-lo. Por isso mesmo é que se movimentam, agitam, tudo subvertem à torta direito, criam sistemas, propõem remédios mais ou menos utópicos, cometem mesmo injustiça sem conta por espírito, melhor dizendo, ao que dizem de justiça, esperando que desse momento ou desse movimento saia, porventura, alguma coisa. Mais tarde definirão melhor as suas aspirações e o caminho se lhes aclarará. Allan Kardec, Obras Póstumas. Muito bem, você viu no dia de hoje que nós estávamos refletindo acerca do momento que nós estamos vivendo, o atual, e fazendo algumas leituras com relação à obra de Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, e fechamos com os comentários do nosso codificador Allan Kardec. Sem dúvida nenhuma que o Espiritismo tem respostas para tudo, não é verdade? O pensamento desses filósofos antigos certamente buscaram alternativas, saídas adequadas para a sociedade conflituosa em que viveram. Nós também estamos buscando essa saída, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes buscamos, até na própria filosofia, respostas para os momentos que nós estamos atravessando. A filosofia fez o seu papel ao longo de 2.600 anos de história. A filosofia nada mais é do que a história da evolução do pensamento humano.
Porém, a filosofia, no momento atual, estagnou nas escolas existencialistas, naquelas materialistas que não admitem a existência do espírito imortal, não admitem a existência de Deus, porque para todos os existencialistas contemporâneos, todos eles ateus, Deus não existe. O Deus é o Deus das religiões. O Espiritismo, enquanto filosofia, explica para todos nós de uma forma absolutamente racional tudo aquilo que nós precisamos saber para o desenvolvimento do nosso conhecimento, para buscar respostas para tudo aquilo que nos aflige no momento presente. Basta que para isso você procure nas obras da codificação refletir em tudo aquilo que os espíritos nos ensinaram, trouxeram para nós em termos de instruções. A filosofia espírita é a ponta da corda de todo o estudo da filosofia ao longo de séculos, né? Como nós dissemos, os pensadores, principalmente os existencialistas, na verdade formularam as suas escolas filosóficas com base no momento existencial em que estavam vivendo. A influência daquele momento teve uma importância cabal para que eles formulassem a sua forma de pensamento. Sem dúvida nenhuma que todos nós admiramos este ou aquele pensador. Na contemporaneidade, por exemplo, Friedrich Nietzsche é um deles, eu fiz um programa especial sobre ele. Jean-Paul Sartre, nós ainda vamos pensar um pouco sobre a filosofia de Jean-Paul Sartre, mas todos eles fizeram ou construíram o seu pensamento com base nas suas experiências existenciais, nos seus conflitos interiores. A filosofia espírita não traz conflitos interiores de quem quer que seja, porque a filosofia espírita foi construída pelos espíritos superiores, espíritos de uma envergadura moral jamais pensada por nós, que estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações, ainda em ascensão para a regeneração. Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que congrega a Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Ligue para o 0800 12 18 38 e faça parte, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais um Filosofando. Fique com Deus e até lá!